Foram mais de 40 dias de angústia, 40 dias de perguntas sem respostas, de famílias em desespero, de uma cidade inteira tentando entender como 4 homens simplesmente desapareceram sem deixar rastro. A cada amanhecer, a esperança se misturava ao medo. E na madrugada de 19 de setembro, o silêncio se quebrou da forma mais brutal possível. Os corpos de Alencar Gonçalves, Robisley Hernani, Rafael Juliano e Diego Henrique foram encontrados, enterrados em uma vala rasa, a apenas 500 metros do local onde a caminhonete Fiat Toro das vítimas já havia sido desenterrada dias antes. De repente, o que era tratado como um desaparecimento virou oficialmente uma investigação de homicídio. A vala, os tiros, o cuidado cruel de esconder as provas em plena mata e a fuga dos principais suspeitos, pai e filho, Antônio e Paulo Buscariolo, deram início a um novo capítulo dessa história, a caçada. E a pergunta que ecoa não é só quem matou, mas por que precisaram morrer? Será que uma dívida de R$250 mil realmente justifica 4 execuções frias? Ou estamos diante de algo muito maior? Uma rede oculta de interesses e violência que ainda não veio à tona. As buscas começaram no início de agosto. Os 4 homens tinham saído de São José do Rio Preto, em São Paulo, em direção a Icaraíma, no noroeste de Paraná. O objetivo era simples: cobrar o que era deles. Uma dívida em torno de R$250 mil, relacionada à compra e venda de uma propriedade rural. Mas nada saiu como planejado. Eles nunca mais voltaram para casa. Dias depois, a caminhonete usada pelas vítimas foi encontrada enterrada, como se alguém tivesse pressa em apagar qualquer vestígio. O solo mexido chamou a atenção de policiais ambientais, que logo confirmaram a suspeita. Havia algo escondido ali. Máquinas da prefeitura precisaram ser usadas para retirar o veículo. A cena era estarrecedora. Marcas de disparos, vestígios de sangue, sinais claros de que não se tratava de um simples desaparecimento. E mais, a caminhonete estava enterrada a apenas 9 quilômetros da casa dos principais suspeitos. Muito perto para ser coincidência. Muito perto para não levantar suspeitas. Antônio Buscariolo, de 62 anos, e seu filho, Paulo, de 22, rapidamente entraram no centro das investigações. Mas quando a polícia avançou para prendê-los, já era tarde demais. Pai e filho estavam foragidos. O cenário deixado para trás era de violência. No local, a perícia encontrou estojos de munição calibre 9mm. Árvores e cercas tinham marcas de tiros. As portas da caminhonete estavam cravejadas de balas. Era o retrato de uma emboscada, de uma execução sumária. E mesmo assim, uma dúvida cruel ficou no ar. Se houve confronto, por que nenhum dos 4 conseguiu escapar? As famílias aflitas acompanharam cada passo da investigação. Mães, pais, irmãos e filhos aguardavam notícias. Queriam apenas um corpo para velar, um enterro digno, uma despedida. Mas por semanas, nada vinha além de pistas que se multiplicavam. Cães farejadores foram usados, drones sobrevoaram áreas de mata fechada, buscas em bunkers improvisados foram feitas. A cada nova tentativa, a esperança renascia. Até que uma carta anônima chegou às mãos da família de Alencar, indicando o local onde estariam os corpos. A informação, no entanto, não se confirmou. Quem teria escrito aquela carta? Alguém que queria ajudar ou alguém que tentava desviar as investigações? Enquanto isso, testemunhas afirmavam que Antônio e Paulo eram temidos na região. Relatos de brigas antigas, disputas por terra e ameaças pairavam sobre o sobrenome Buscariolo. Muita gente tem medo desse homem, disseram moradores. A defesa, por sua vez, negava tudo. O advogado contratado afirmava que pai e filho não estavam no local no dia do desaparecimento. Que a dívida existia, sim, mas não havia ligação com os assassinatos. Eles compraram a terra, venderam de volta ao Alencar, que não conseguiu pagar. Foi só isso. Eles não têm nada a ver com o sumiço dos 4 homens, insistia o advogado. Mas como acreditar? Se eram inocentes, por que fugiram? Por que deixaram suas casas antes mesmo de um mandado de prisão? Para a polícia, fuga é sinônimo de culpa. Para a defesa, fuga é medo de serem mortos.
Mas a promotoria, no entanto, foi clara. Havia indícios de premeditação. Não foi crime de ocasião. Houve preparo. Houve execução. A espingarda calibre 12 apreendida, os projéteis encontrados, os tiros nas árvores, tudo levava para o mesmo ponto. E então, veio a madrugada do dia 19 de setembro. Policiais escavaram uma área de mata conhecida como Mata do Tenente, em Vila Lica do Ivaí. O trabalho durou horas, noite adentro, até que o detalhe chamou a atenção. Plantas recém-colocadas, mal fixadas no solo. Elas estavam ali para camuflar algo. A escavação revelou a cena que ninguém queria ver. 4 corpos, em estado avançado de decomposição, alinhados em uma vala. As roupas, os objetos pessoais, tudo confirmava o que as famílias temiam. Era o fim da busca. Era a prova definitiva do crime. Os urubus que sobrevoavam a área dias antes já eram um sinal. A morte estava próxima. A dor, inevitável. A cena foi descrita pelo delegado Tiago Andrade como brutal. Foi uma execução sumária. Tiros no rosto e no tórax indicavam que as vítimas não tiveram chance de defesa. E naquele instante, não era mais sobre desaparecidos. Era sobre vítimas de um massacre planejado, escondido atrás da desculpa de uma dívida. A polícia de Caraíma, mesmo diante das pressões, tenta costurar cada detalhe como quem monta um quebra-cabeça feito de sombras e segredos. A cada pista revelada, outra porta se fecha, deixando a população em um suspenso sufocante. E é impossível não pensar: se havia 2 cartas, uma pá e um cheiro tão forte de cadáver, onde estão as provas definitivas? Onde estão os corpos dos 4 homens? No meio desse turbilhão, boatos começaram a circular. Moradores juram ter visto movimentações estranhas em trilhas escondidas. Outros falam de barulhos à noite, como se alguém estivesse abrindo buracos na mata. Há quem diga até que a região já era usada por criminosos para esconder provas de outros delitos. E essa teoria ganha força quando se lembra que não era a primeira vez que algo macabro rondava aquelas terras. Só que o detalhe mais assustador veio do laudo preliminar. Fragmentos de DNA encontrados na cena coincidiam com os familiares de pai e filho, 2 das vítimas desaparecidas. Isso levantou a suspeita de que sim, os 4 homens podem ter sido assassinados brutalmente e enterrados ali mesmo. O cheiro de decomposição parecia confirmar o pior, mas, sem corpos visíveis, tudo ainda estava no campo da incerteza. E aí entra outro ponto que deixa esse caso ainda mais obscuro. Se os criminosos realmente enterraram os corpos, por que deixar uma pá tão à vista? Por que largar 2 cartas como se fossem uma assinatura, uma marca registrada, ou até mesmo um recado? Essa combinação macabra não parecia obra do acaso. Era quase como se alguém quisesse que encontrassem esses elementos, mas não a verdade completa. Alguns especialistas em criminologia sugeriram que isso poderia ser uma forma de manipulação psicológica, alimentar o desespero da população, sem entregar respostas definitivas. Outros afirmam que pode se tratar de uma mensagem de vingança, um código interno entre os envolvidos. E quem estaria por trás disso? E qual seria o verdadeiro motivo? As famílias, por sua vez, vivem um luto interminável. Não é apenas a dor da perda, mas o tormento da incerteza. Como aceitar que seus entes queridos possam estar mortos sem ter sequer um corpo para velar? Como dormir sabendo que a cada dia novas pistas sombrias aparecem sem dar o alívio de uma conclusão? Uma das mães chegou a declarar em entrevista: é como se quisessem que a gente enlouquecesse. Cada detalhe novo é uma facada no coração. Enquanto isso, o clima na cidade ficou insuportável. Moradores evitam sair à noite. Crianças não brincam mais nas ruas e até trilhas de pesca foram abandonadas. O medo se espalhou como fumaça, sufocando a rotina de Caraíma. Quem antes via a região como lugar de paz e natureza, agora enxerga um cenário de crime e horror. A investigação oficial, porém, tenta se manter firme. Agentes especializados em crimes violentos foram enviados para reforçar as buscas. Cães farejadores reviraram áreas inteiras em busca de corpos, mas até o momento, nada foi encontrado. Apenas rastros de que algo aconteceu ali. Rastros que não explicam o suficiente, mas que gritam pelo silêncio que carregam.
E é justamente nesse silêncio que o caso Icaraíma se transforma em um dos maiores enigmas recentes do país. Porque não se trata apenas de um desaparecimento. É sobre sinais deixados de forma quase teatral. A pá, as cartas, o cheiro. É sobre como pistas tanto podem revelar quanto esconder a verdade. É sobre como 4 homens sumiram no ar e mesmo quando parece que estão prestes a serem encontrados, o mistério só se aprofunda. E você que está me ouvindo agora, o que acha? Essas pistas foram deixadas de propósito? Ou são apenas fragmentos de uma tragédia ainda maior? Será que a verdade está prestes a emergir? Ou seremos condenados a viver para sempre com perguntas sem resposta? Se você também ficou arrepiado com cada detalhe desse caso e quer acompanhar os próximos capítulos dessa investigação sombria, já se inscreva no canal. Ative o sininho porque toda vez que uma nova pista surgir, eu vou estar aqui para contar.